Yasmin pede a Gonçalo que pare de confrontar Xavier e deixe o assunto para trás. Gonçalo concorda, mas só promete não falar mais com ele caso a neta se comprometa a pedir ajuda se Xavier voltar a incomodá-la. Pascoal, profundamente magoado, reclama por ter descoberto por sua santa mãezinha que seu melhor amigo e o grande amor de sua vida o traíram. Ele se sente humilhado e ferido, enquanto Valentim tenta se justificar, explicando que nunca tiveram a intenção de machucá-lo e que pretendiam contar a verdade. Dolores, furiosa, acusa Perla de seduzir Valentim disparando ofensas. Perla tenta se defender, mas Dolores não a deixa falar. Pascoal intervém exigindo que sua mãe o deixe falar e os deixe a sós. Fabian diz à Estrela que Sérgio deve estar investindo uma grande quantia para garantir que o projeto seja aprovado. Eles começam a planejar uma grande marcha, mobilizando todos os pescadores, definindo pontos de encontro e atraindo a atenção da mídia para criar um escândalo público. Pascoal acusa Valentim e Perla de zombarem dele. Valentim tenta explicar que se afastou de Perla e tentou enterrar o que sentia, mas não conseguiu. Perla, por sua vez, afirma que nunca buscaram isso. Pascoal admite que sempre soube do amor de Perla por outra pessoa, mas se sente devastado pela traição de Valentim, alguém de quem jamais desconfiou. Ele pede para ficar a sós com ele. Perla insiste em sua responsabilidade, afirmando que tentaram protegê-lo, mas reconhece que a verdade é sempre o melhor caminho. Quando Perla sai, Pascoal exige uma explicação de Valentim. Fabian se oferece para encontrar uma forma de transportar as pessoas até as instalações da Alfasur e Estrela concorda. Enquanto Fabian tenta se aproximar de Estrela, ela recebe uma mensagem de Sérgio perguntando se ela já pensou sobre sua oferta. Estrela decide falar com Sérgio para ganhar tempo e pede que Fabian comece a mobilizar as pessoas. Fabian, impressionado com Estrela, sorri. Valentim pede perdão a Pascoal, que reconhece que o amor pode ser incontrolável, especialmente por uma mulher como Perla. No entanto, ele deixa claro que não perdoa a mentira nem a traição da confiança. Na Alfasur, Roberto informa Adriana que sua presença é indispensável, pelo menos até o início das operações da pesqueira, já que a situação exige sua intervenção para resolver questões legais e a resistência dos pescadores. Adriana se dispõe a resolver tudo à distância e aceita falar com Sérgio, embora considere exagerada a preocupação. Nicolas chega inesperadamente e decide se instalar na cidade, alegando que tirou algumas semanas de folga para ficar perto de Adriana até que ela resolva seus assuntos. Marina, ao conversar com Gabriel, compartilha lembranças intensas e sensoriais de momentos vividos com Adriana, como se tivesse realmente passado por eles. Ela começa a suspeitar que Adriana está escondendo algo e acredita que ela tem informações importantes sobre o paradeiro de seu filho. Gabriel decide investigar mais sobre Adriana na internet. Valentim confessa que se apaixonou por quem não devia e admite que mentiu por medo de machucar Pascoal. A reação é fria e definitiva. Pascoal o declara morto para si, rompe o vínculo sem possibilidade de reconciliação e encerra qualquer laço entre eles. Devastado, Valentim lembra que sempre foram como irmãos. Dolores se aproxima, questionando se está tudo bem, e Pascoal ironiza Valentim, comparando a uma mosca indesejada. Com o apoio da mãe, ele o expulsa de casa. Dolores reforça a necessidade de se afastar de falsas amizades e buscar amparo na fé. Mercedes pede que Azul deixe o celular de lado por um momento e a surpreende com um limoeiro. Ela explica que a planta simboliza crescimento, cuidado e futuro. Azul promete cuidar da muda e o gesto cria um instante de ternura e esperança entre as duas. Estrela rejeita a proposta de trabalho de Sérgio, afirma que vive da pesca artesanal e deixa claro que não aceita favores. Sérgio insiste dizendo que oferece um trabalho honesto, mas Estrela assume uma posição aberta ao projeto. Ela informa que se uniu a Fabian e garante que lutará para impedir a destruição do povo e do mar. Nicolas percebe a tensão de Adriana com sua chegada. Ela disfarça dizendo que estava prestes a falar com Sérgio para encerrar assuntos pendentes. Ela pergunta se Nicolas pensou na proposta de deixarem o país para viver na Espanha. Ele hesita, expõe a dor constante pela perda da família e admite que esse vazio o acompanha em qualquer lugar. Adriana reconhece o luto, mas pede que não continuem presos ao passado. Nicolas concorda e os dois decidem deixar o país. Sérgio minimiza a resistência dos pescadores e afirma que a instalação da pesqueira é inevitável. Estrela reage com firmeza, acusa o projeto de destruir a pesca artesanal e considera ofensiva a ideia de convivência.
Sérgio se defende e garante que seguirá a lei e acusa a Estrela de agir por motivos pessoais, arrastando as pessoas para uma luta sem futuro por apoiar o homem que a traiu. Ela deixa claro que continuará combatendo a pesqueira. Ao se despedir com ironia, Estrela é interrompida por Sérgio, que pede que Azul fique fora da disputa. Ela se recusa, afirmando que não esconde a verdade da filha e reforça o compromisso da família com a ecologia. Sérgio insiste que não faz nada ilegal, mas Estrela o acusa de mentir e de trair a confiança de todos. Marina, Gabriel e Éder descobrem que Adriana mantém um perfil fechado e quase não possui registros públicos. A investigação avança até encontrarem uma publicação de 13 anos atrás com fotos de Adriana e Marina juntas em um congresso, o que confirma a proximidade entre as duas. Éder comenta que Marina também poderia ter seguido a carreira de advogada, mas Gabriel não encontra qualquer informação sobre Antônia. A descoberta confirma que Adriana mentiu ao afirmar que não conhecia Marina. Gabriel tenta ligar para Adriana, mas ninguém atende. Embora precise encontrar os pescadores, ele promete a Marina que irá atrás de Adriana para exigir uma explicação e ainda incentiva a se esforçar para se lembrar de mais detalhes. Na pensão, Fabian pede a Oliver que organize os materiais para a manifestação. Érica oferece hospedaria para as reuniões e reforça sua confiança em Fabian como líder, deixando claro que apesar dos conflitos pessoais, a defesa do povo vem em primeiro lugar. Nesse momento, Fabian recebe uma mensagem de voz de Estrela sobre o protesto. Érica pergunta se Estrela também vai participar e Fabian confirma que sim, ressaltando que mesmo não estando mais juntos, seguem unidos na organização da manifestação. Érica fica visivelmente frustrada. Valentim se sente devastado após a rejeição de Pascoal e acredita merecer o castigo que está vivendo. Perla tenta confortá-lo, lembrando que ele fez o possível para evitar a situação e pergunta se ele está arrependido. Valentim garante que apesar de tudo quer ficar com ela. Perla promete que sairão dessa juntos. Pascoal também sofre profundamente com a perda de Valentim, sentindo-se incompleto. Dolores tenta fortalecê-lo, afirmando que apesar da dor, afastar-se de um traidor pode ser uma forma de libertação. Ela interpreta o sofrimento como uma prova divina e sugere que Pascoal recomece no povoado ao seu lado, talvez seguindo uma vida religiosa. Pascoal recusa, decide permanecer e enfrentar a situação com dignidade e afirma que não fugirá do próprio lar. Estrela comunica à família que rejeitou definitivamente a proposta de Sérgio. Mercedes apoia a filha, enquanto Brisa acusa Estrela de agir por orgulho. Mercedes a defende, reforçando que a luta é pelo bem coletivo e pelos pescadores afetados, incluindo Gabriel. Cansada de decepções, Brisa decide não participar das manifestações nem dos protestos. Pela primeira vez, afirma que vai pensar apenas em si mesma e se recusa a continuar lutando pelos outros. Yasmin conta a Oliver que soube de sua interferência na briga entre Xavier e Gonçalo e pede que ele evite Xavier. Oliver insiste que Xavier permanece no povoado por interesse nela. Yasmin afirma que seu coração pertence a Oliver e diz que precisa ter uma conversa séria com ele, deixando claro que ele pode se decepcionar. Com a chegada dos pescadores, Yasmin decide adiar a conversa para depois da manifestação. Mercedes propõe uma trégua temporária a Gonçalo para que se unam contra a pesqueira. Gonçalo sugere usar as redes sociais para divulgar a causa, dar visibilidade ao movimento e mobilizar apoio regional com a ajuda de Yasmin. Enquanto Mercedes demonstra força e determinação para lutar, Gonçalo se deixa levar por sentimentos de esperança ao imaginar uma vida ao lado dela, mas logo é chamado a focar no trabalho. Azul questiona a mãe sobre a pesqueira do pai, apontando os danos ambientais que o projeto pode causar. Estrela tenta explicar que, como empresário, Sérgio tem uma visão diferente. Azul se sente traída ao perceber que ele não foi sincero, já que conhece a importância do meio ambiente para ela e decide falar com o pai, acreditando que tudo pode não passar de um engano. Estrela explica que conhecer verdadeiramente uma pessoa é um processo que leva tempo. Azul admite que sempre acreditou que o pai fosse um homem bom. Estrela reconhece que Sérgio tem qualidades, mas que em muitas questões pensa de forma oposta a delas e admite que já se decepcionou várias vezes. Sentindo-se perdida, Azul é orientada pela mãe a não tomar partido por obrigação. Estrela reforça que a filha tem o direito de formar a própria opinião e agir de acordo com a própria consciência. Sérgio ordena que Roberto acelere de forma emergencial a obtenção das últimas permissões e exige que tudo seja feito sem qualquer repercussão na imprensa.
Adriana comunica a Sérgio que decidiu pedir demissão, pois ela e o marido planejam se mudar para a Espanha. Na pensão, os moradores preparam cartazes, enquanto Nemésio demonstra insegurança, questionando se não seria mais vantajoso aceitar um emprego na pesqueira. Oliver se recusa a trair Estrela. Estrela ouve Nemésio comentar que se sente usado em um conflito entre ela e o ex, além de temer perder oportunidades de sustento, já que são apenas trabalhadores e não possuem barcos. Estrela reforça que ninguém é obrigado a lutar, mas alerta que a pesqueira afetará a todos igualmente, independentemente de posição ou propriedade. Sérgio se recusa a aceitar a saída imediata de Adriana, alegando que ele precisa dela para enfrentar o início das operações e possíveis conflitos. Adriana aceita permanecer apenas o tempo necessário para deixar tudo organizado e garantir as permissões da pesqueira. Sérgio recebe uma ligação de Azul, afirma que a situação não é como a Estrela descreveu e marca uma conversa com a filha. Fabian reforça aos pescadores tudo o que Estrela disse, lembrando que unidos são mais fortes. Fabian faz um discurso firme, afirmando que a luta pela defesa do povo está apenas começando e que não pretende desistir. Ele convoca todos a seguirem com determinação, fortalecendo a união e o compromisso coletivo. Os presentes respondem de forma positiva. Érica abraça Fabian, enquanto Estrela observa a cena com tristeza. Sérgio garante a Azul que a pesqueira não causará danos à população nem ao ecossistema. Ele a convida a conhecer os estudos ambientais e afirma que jamais seria capaz de prejudicá-la. Azul questiona a falta de transparência e confessa que antes via o pai como um herói, mas agora o enxerga com desconfiança, associando suas atitudes a episódios do passado que feriram sua mãe. Ela admite que já não sabe o que pensar sobre ele. Com a ajuda de Yasmin, Gonçalo e Mercedes gravam um vídeo convocando pescadores de toda a região a se unirem contra a pesqueira. A mensagem destaca a ameaça ao mar, ao trabalho e às tradições locais, incentivando o engajamento e compartilhamento. Após a gravação, Gonçalo e Mercedes se preparam para levar o protesto às ruas no dia seguinte. Mercedes admite que aprecia o espírito rebelde de Gonçalo e ele reforça a ideia de uma rebeldia com propósito voltada à defesa do povo. Yasmin observa os dois com admiração.